chegou uma hora que eu falei, eu quero uma renda extra e aí surgiu dessa forma a fotografia na minha vida. Eu sempre gostei, mas profissionalmente entrou como hobby e aí passou a ser hoje minha renda principal. Caramba, que maneiro. Quando você começou com a fotografia sendo renda extra, cara, que tipo de foto você fazia? Conta um pouquinho pra gente. Então, a princípio eu fazia essas fotos de viagens e esse tipo de coisa. E quando eu entrei no Photoshop, eu entrei para fotografar esporte, que é uma coisa que eu estava pesquisando e eu queria fazer. É uma coisa que eu gostava de publicidade também, mas não, eu não encontrava oportunidades. E aí foi quando o pessoal do Photoshop, eu fiz o cadastro no Photoshop, e o pessoal do Photoshop falou, tem uma prova em São Paulo, eu vi que você fez o cadastro, não quer participar? E aí, pô, fiquei feliz pra caramba, eu fui fazer a prova, a minha primeira prova foi a prova, se não me engano, a 9 de julho, a volta ciclística. E aí, pô, gostei pra caramba. Acho que foram os R$ 16 mais felizes que eu ganhei na vida. Você Eu vendeu fiz, R$ 16 na sua primeira prova? aham. E aí, foi, pô, é isso que eu quero fazer, cara. Mesmo dando R$ 16 só, acho que tem bastante potencial. E aí eu fui pegando bastante dica do pessoal interno aí. A Fernanda Balser tá aí, na época ela trabalhava no Photoshop, pô, me deu muita dica boa para volume de fotos, de como fotografar, enfim. É, é minha mentora aí nesse sentido de fotografia pro Photoshop. A galera toda, o Andrei, todo mundo. E aí a gente foi se desenvolvendo aí, foi aparecendo outras oportunidades, a gente foi fotografando sempre junto, sempre se ajudando, sempre um aprendia uma coisa, ensinava para o outro, e é muito legal esse E isso começou em Photoshop. 2017, você falou. Sim, a Photoshop tem sido não só uma forma de renda, mas também uma escola, eu acho. Que Bem massa, cara. Muito legal ouvir a sua experiência. legal. Quando que foi o momento onde você falou assim, pô, beleza, isso agora é a minha fonte de renda principal? Qual foi essa virada? Como foi Quando isso? eu comecei a perceber que eu poderia ter mais tempo fazendo o que eu gosto e que eu poderia me sustentar com isso. Então, foi quando eu, eu fui falar com o meu chefe na Ford, falei, cara, eu quero sair. E aí ele falou, pô, você tá maluco? Como assim você quer sair? Eu tô saindo, né? Porque ele tava se aposentando. Ele falou, possivelmente você pode ser, tipo, tá no meu lugar, alguma coisa assim. Ele falou, dá mais um tempo, porque também a Ford estava numa transição de sair, de ir embora de São Bernardo do Campo, que é onde eu morava antes. Uhum. E aí eu fiquei mais um tempo, mas sempre com isso na cabeça, assim. E aí chegou o momento que a Ford mesmo falou, ó, a gente tá num processo de sair. E aí eu fui falar com o meu chefe de novo, ele falou, ó, se você esperar um pouquinho mais, a gente vai ter um pacote bom e tal. E aí eu falei, beleza. E aí foi quando eu decidi que, então, acho que as coisas se encaminharam, sabe? Foi meio que um pouco de sorte também, talvez. Acho que e um pouquinho da minha vontade também de sair, de fazer o que eu gosto. Acho que as coisas se encaminharam, acho que foi um pouco isso, assim. Muito legal ver que você conseguiu sair realmente do seu primeiro evento faturando R$ 16, né? A gente brinca aqui internamente, quando alguém entra no Photop, a gente sempre tem que ir fotografar uma prova como formato de Pô, boas-vindas mesmo legal. à empresa, né? É o A batismo, Steph, né? batismo, exato. A Stephanie ganhou mais do que esses R$ 16, por exemplo. Pô, legal. Então, é legal ver como você evoluiu para hoje ser um dos fotógrafos de maior sucesso na nossa plataforma. A Stephanie falou Legal. que ganhou 100 aí, Cabral. Vê se pode. Pô, tem futuro aí. Outros tempos, né? É. E aí, Cabral, eu queria entender, cara, sendo um fotógrafo de sucesso no Photop, sendo um fotógrafo que já manda bem em mountain bike e também em corrida, eu queria entender como que você foi para outras categorias de fotografia. Como é que você foi fotografar outras áreas? Outras áreas no sentido fora do esporte, você diz? Fora do esporte, exato. Como é que Então, clicou isso para você? foi até o link foi por conta do próprio esporte. A gente sempre faz
parcerias, né, com organizadores de eventos esportivos. E um desses eventos que eu fiz parceria foi com o Eduardo Pimenta, que é da agência IDX, até então eu não sabia. E eles têm um evento que chama Evolution. É uma Evolution. trail run e bem estruturada, os caras sempre ajudaram bastante a gente, então sempre foi uma parceria mesmo, porque a gente sempre se ajudou. Então, e aí surgiu disso, assim, eu fiz o primeiro junto com o pessoal, aí aconteceram algumas coisas, aí eu fiz com o pessoal do Rio, aí depois eu abri para a plataforma, porque a gente estava cheio de evento e eu não pude, enfim, né, resumindo um pouco a história, e aí sempre atendendo a Evolution. E aí o Eduardo me disse, cara, eu tenho uma agência, tenho alguns clientes, você não tem vontade de fotografar outras coisas, como gastronomia principalmente, porque eles têm bastante, né, na agência, eles têm bastante clientes de gastronomia, que são restaurantes lá da região de Penedo e Resende, que é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sim. E aí, pô, me interessei pra caramba, porque apesar de ser uma página em branco na minha vida, porque eu nunca até então tinha fotografado, aceitei o desafio, assim. E aí, a partir disso, ele falou, beleza, então se você quer, eu vou tentar arrumar um vou tentar arrumar alguns clientes para você, e aí a gente faz um jeito de você ir. Beleza. E aí, ele conseguiu alguns clientes dele lá na região, e ele falou, ó, você vai fotografar a gastronomia, tem alguns produtos e tem um laboratório, enfim. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar, cara, porque eu não tinha, eu sei fotografar, mas para cada área da fotografia existe muitos detalhes que a gente não conhece, né? Se você me perguntar como é fotografar mountain bike, eu vou te falar como o cara tem que estar encaixado na bike, como ele tem que, qual é o melhor ponto para você ficar. Eu vou saber te falar essas coisas, mas para fotografar um estilo, por exemplo, eu até então não sabia. E foi quando eu fui pesquisar sobre, fui entender. E é interessante também, foi basicamente isso, assim, eu comecei. Surgiu uma primeira oportunidade e aí você pegou. Como é que foi estudar estilo? Você foi buscar conteúdo por conta própria? Como é que foi isso, Vinícius? Então, eu comecei por pesquisando coisas no YouTube. E aí o YouTube. YouTube Boa. ele é muito abrangente, né? Você acaba não conseguindo estudar o que você precisa. Às vezes você nem sabe o que você precisa estudar. E aí Uhum. eu comprei um curso da Educar, cara, que acho que é R$19,90, se não me engano. E lá Sim. eles têm uma porrada, cara, de bons professores, de bons cursos, que são aulas tipo de 40 minutos, às vezes 1 hora. Uhum. E E aí eu comprei esses cursos meu, caí para dentro para fazer, fazia aula todos os dias, testava as coisas que estavam lá. E aí lá tinha uma sequência, sabe, de coisas que você precisa saber, de coisas que Uhum. você não precisa tanto se preocupar. Uhum. E eu sempre tentei também facilitar. Então a minha ideia era o quê? Eu não quero ser o melhor, eu quero conseguir fazer o meu melhor. Então essa foi a minha intenção. Eu consegui usar tudo que eu sabia de fotografia, de esportes, que é a base, né? Você saber mexer nos seus equipamentos Uhum. e conhecer essas partes mais específicas do estilo, de como funciona a questão de gastronomia também, que eu fiz bastante foto de gastronomia, que principalmente foi uma das coisas que eu gostei bastante de fazer também. Acho que foi assim, Uhum. cara, foi bem, não tem muito assim, foi bem básico, assim, foi bem. Não, perfeito. Eu acho que a sua trajetória é um grande incentivo para quem nos escuta aqui. A gente tem falado nas últimas semanas sobre o Fotógrafo Já, que é a nossa Uhum, plataforma, onde você pode encontrar trabalhos para os diversos tipos de portfólio que você subir lá. Então, por exemplo, no seu caso, se você uhum, subir um portfólio de gastronomia, ou seja, de pratos para restaurantes, se você subir um portfólio de produtos, a gente vai gerar trabalho para vocês nessas áreas. E como a maior parte dos nossos fotógrafos é do mercado e do segmento esportivo,
a gente achou legal conversar com você justamente para mostrar para as pessoas como fazer esses primeiros passos e mostrar que não é tão difícil assim começar em outras áreas, Sim, construir portfólio e conseguir trabalhar com fotografia, legal. mesmo sendo sua especialidade outra área. Sim. Acho que uma dúvida... Você quer fazer algum ponto, André? Alguma coisa aí? Não, não, pode continuar. Beleza. Acho que uma dúvida que o pessoal vai ter, Vinícius, em relação a isso, vai ser em relação a equipamento, cara. Tipo, você tem os seus equipamentos para corrida, que a gente sabe como tem que ser. Sim. Como é que foi fotografar produto com uns equipamentos de fotografia que você já tinha? Você teve que comprar coisa nova? Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre os seus equipamentos, seria legal. Tá. Bom, equipamento, cara, eu usei basicamente tudo que eu já tinha. Então, eu levei a minha 24-105, que é uma lente da série L, que tem uma qualidade muito boa e ela é muito Uhum. versátil, né? Ela tem uma de grande angular até uma tele, então eu sabia que eu ia usar bastante ela, eu levei. Eu levei a minha Você 50 tem mm 1.8 também, 50 que é milímetros. uma lente com uma ótima nitidez, por ela ser fixa, né? Ela tem uma boa abertura também, que é uma coisa que usa bastante dentro dessa área da fotografia. Uhum. Mas eu comprei, cara, eu comprei uma lente, na época eu tinha uma graninha, eu comprei uma lente macro, uma 100 milímetros, mas, não sei, Uhum. eu comprei por muita gente falar bem, mas a minha experiência foi boa, é uma ótima lente, é uma ótima Uhum. lente. Tem nitidez, tem qualidade de imagem, pô, muito boa. Mas para mim a foto não funcionou muito bem. Acho que não, e ela se encaixou bem em algumas coisas que eu fiz, mas para mim, eu acho que eu compraria hoje, eu venderia a minha 100 milímetros e compraria uma 85, talvez até a 60 milímetros macro. Acho que eu tenho pensado nisso, em vender a minha 100 e comprar uma 85 e ir Uma baixando, 85. sabe? Se eu não me adequar a Uhum. 85, eu compro uma média, vai. Qual que é o Mas como corpo, Vinícius? Você acabou não falando o corpo da câmera, qual que é? eu fotografei com uma 5D Mark III, Excelente. que eu tinha E comprado há Vinícius, pouco tempo. Foi. pensando que você, dando um exemplo hipotético, fosse aconselhar alguém que também está saindo agora de fotografia esportiva e quer começar no estilo, qual dessas lentes você indicaria aí para esse processo inicial aí? Então, André, eu até comentei primeiro sobre os equipamentos eletrônicos, porque eu ia Uhum. dizer uma outra coisa, cara. Ah, legal. O que eu percebi fotografando gastronomia e estilo, quando eu fiz esse projetinho que eu fiz, eu percebi que o mais importante são as luzes e os rebatedores. Então, você entender de luz e sombra, de você rebater, de você saber aonde você quer que a luz vá, como que você entender, por exemplo, também o briefing do seu cliente. Então, o cliente fala, eu Uhum. quero foto mais assim, eu quero foto mais assado. Você entender esse contexto é mais importante até do que a sua própria câmera. Legal. Então, acho que eu ia dizer isso em paralelo à sua pergunta. Uhum. Respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que com uma 18-55 você consegue fazer tranquilamente. Eu acho que o que talvez pode ser, se você não tiver uma 18-55, de repente uma lente mais tele. Então, Uhum. uma coisa que eu percebi que muito das minhas fotos que eu fiz e que eu particularmente gostei mais foram as fotos que eu fiz com a tele, que é, sei lá, uma lente de 70 a 70-200 ou então a própria 100 milímetros mesmo. Se você tiver uma lente que tenha um range de 100 milímetros, 85 milímetros, já é suficiente. Eu acho que é isso, assim. Se você deixar ela em F4, F4.5, para ela dar uma desfocadinha, acho que é isso, assim. Não precisa. Acho que equipamento, talvez, é uma das coisas que as pessoas mais se preocupam, mas que, na verdade, sinceramente, eu acho que é a menor das preocupações. Uhum. E interessante a sua colocação, Vinícius. Essa parte da iluminação foi de dominar a luz, igual você está falando, foi uma coisa que você trouxe da fotografia esportiva ou você adquiriu nesses estudos que você falou quando estava fazendo essa migração de segmento? Cara, eu acho que é uma mistura das duas coisas.
Hoje eu uso fotos usando o que eu aprendi estudando estilo. E, por exemplo, o Marcelo acabou de me perguntar qual foi o meu último evento que eu fiz. Um dos últimos eventos que a gente fez foi uma night run da CMTB. E, cara, eu usei um conceito de foto, de luz, que eu aprendi no estilo para fazer essa foto noturna. Então, é muito assim, essa mistura, sabe? Então... acho que para fazer um contraponto, é bastante interessante o que você trouxe, porque na fotografia, tanto que em eventos noturnos é onde a gente recebe mais dúvidas dos nossos fotógrafos, Vinícius, por conta da luz realmente, de como usar o flash. E a sua colocação é muito interessante dos equipamentos que você usou, principalmente porque na semana passada a gente falou sobre fotografia imobiliária e é um tipo de fotografia que tem muitas restrições em relação ao equipamento que deve ser usado. Não necessariamente restrições, mas é um equipamento mais diferente do que a gente está usando habitualmente nas corridas. Então, foi legal você trazer o que você usou, porque não há tanta diferenciação assim a partir do que a gente já tem para fotografar corrida. Também é possível fotografar produto com o que a gente usa para fotografar corrida. Então, acredito que para quem já tem o equipamento, é mais fácil entrar nesse cenário. Com certeza. Eu acho que o importante é você dominar o equipamento que você tem, saber usar bem, né, o equipamento que você tem. Acho que essa é a ideia. Sim. Você falou que você já tem um portfólio legal em gastronomia e está elaborando o seu portfólio de produtos, né? Sim. Pode falar. Pode falar. Eu queria só complementar ainda só falando de equipamento antes da gente mudar. Você falou que a iluminação a parte da iluminação é importante, dominar a iluminação. O que você leva para esses trabalhos de iluminação? Ou você só trabalha com iluminação natural? Então, a iluminação natural eu sempre evito usar. Eu uso só flash. Mas é o que eu disse, eu sempre procuro facilitar a minha vida. Então, eu monto primeiro o cenário que eu quero fazer a foto e tento usar uma luz. E aí, dentro dessa uma luz que eu usei, se eu conseguir só rebatendo, conseguir outras luzes, que são as luzes que eu estou pensando, ok. Se não, eu uso mais um flash com uma luz mais fraca para poder colocar a luz onde eu quero. Então, eu levei 3 flashes, mas eu usei, em todo o trabalho, eu usei uma ou duas luzes. Eu não usei o terceiro flash. Então, é isso. É isso que eu tô tentando mostrar como eu fiz, que foi tentar facilitar a minha própria vida. Porque às vezes a gente quer saber sobre, sei lá, a matriz do flash, mas, cara, a gente só precisa facilitar a vida, e acho que essa é a ideia. Sim, com certeza. Me diz uma coisa, Vinícius, você estava mencionando que as suas experiências foram lá no Rio, né? Como é que foram divididas as experiências no tempo, cara? Você gastou muito tempo para fazer seus ensaios de estilo? Se você puder falar um pouquinho da duração desse trabalho, vai ser legal pra gente. Cara, assim, pro trabalho de estilo nem tanto. Foi um trabalho que a gente tinha um produto que é alimentício também, mas era considerado um estilo porque ele estava dentro de um pote de vidro. E aí aconteceram várias coisas que, na verdade, eu tive que ir num cliente para poder fotografar. Um cliente, tem um fornecedor, né, que era o cliente principal, que era para quem eu ia fotografar. E aí, como ele teve um problema lá, a gente teve que ir numa loja para fotografar, né? E aí, chegando nessa loja, eu tinha que usar o que tinha lá, né? Mas por sorte era uma loja realmente bonita, bem decorada, tinha bastante detalhes, né, rústicos, enfim. E eu tive que fotografar lá. E aí, cara, assim, demorou bastante, assim, demorou praticamente o dia todo. A gente chegou de manhã e eu saí de lá quase que fechando o estabelecimento, porque eram bastante produtos e cada produto eles queriam que eu como era um produto alimentício e é um produto tipo de primeira linha, assim, eles fazem a combinação com vinhos finos,
E aí, para cada produto desse, tinha a combinação do seu vinho. Então, eu tinha que fotografar o produto e fazer meio que uma historinha contando um pouco de como ela combina, como aquele produto combinaria com aquele vinho. Então, como era muito produto e muitas combinações, eu acabei demorando bastante tempo, assim. Mas, assim, a luz era basicamente a mesma para todas as fotos, para todos os produtos. Então, o mais demorado foi pensar como eu faria. Então, eu olhei no geral, vi mais ou menos o que eu queria fazer, tirei algumas fotos mesmo sem luz, só usando o ISO lá em cima, para ver como a foto ficaria. E a partir disso, aí eu comecei a fotografar. Mas, cara, é um trabalho que você precisa gostar de fazer. Isso é uma das coisas que as pessoas precisam pensar. Mas ao Em mesmo relação tempo... ao tempo que toma, ao trabalho que dá. Sim, sim. Mas é legal também você ter essa experiência, porque, por exemplo, uma vez eu ouvi um fotógrafo falando que para você saber o que você gosta de fotografar, você precisa saber o que você também não gosta. Então, é importante você passar por essas partes, por essas áreas, para você saber se aquilo que você está fotografando você vai gostar ou não. E eu, particularmente, gostei bastante, cara. É uma coisa que eu me identifiquei bastante, gostei bastante de fazer. Tem bastante detalhe também em volta da fotografia estilo, sabe? Não é só a foto. Tem muita questão conceitual também, que é bem legal. Como Sim. food styling, por exemplo, relacionado à gastronomia, né? Tipo, você precisa saber um pouco, ou até saber bastante, eu acho. Acho que você trouxe alguns pontos legais em relação à preparação do trabalho e a duração dele. Eu vou avançar um pouquinho nesse tópico, mas antes eu queria fazer a pergunta do Celso. O Celso perguntou pra gente se você usa Speedlight ou se você usa flash de estúdio. Não, eu não uso flash de estúdio. É o que eu disse, eu sempre tentei facilitar a minha vida. Então, como eu sei usar todos esses equipamentos, que são os mesmos equipamentos que eu uso nas corridas, na mountain bike, eu tentei usar tudo isso porque eu já tenho domínio sobre o equipamento. E, cara, inclusive, como eu disse lá na Educar, tem alguns que não é voltado para estilo, mas tem um curso lá que fala sobre você montar um estúdio só com equipamentos básicos, que no caso seriam os speedlights. E eu falei, cara, se é possível você fotografar, é possível, porque a luz é você saber dominar a luz, então, e saber dominar o seu equipamento. Então, independente se o seu equipamento é básico, pode acreditar, cara, é possível fazer. Legal. Eu queria também te perguntar em relação a esse trabalho que você fez, esse primeiro trabalho de estilo. Acho que você falou um pouco de composição. Acho que um dos principais desafios deve ser realmente entender onde vai ficar aquele produto e qual o melhor fundo para ele e tudo. Você poderia falar um pouquinho de como é que você lidou com esse desafio? Então, foi um desafio mesmo, porque na verdade foi ao mesmo tempo que foi um desafio, foi uma coisa boa. Eu dei sorte por conta do que eu disse. O lugar era um lugar interessante, bonito, tinha bastante textura. Então, isso fez com que eu tivesse mais oportunidades de fazer fotos. Quando a gente chegou, né, eu estava com o pessoal da agência lá, o pessoal da agência foi conversar com o pessoal da loja. Enquanto isso, eu fui dar uma volta na loja para ver textura, para ver mesa, para ver o que eu poderia fazer dentro da loja, porque eu sabia que a gente iria usar a loja. E nisso a loja aberta com um cliente entrando e saindo? Sim, por conta dessa Legal. questão que eu disse do imprevisto que aconteceu, a gente teve que fotografar lá no local mesmo. E aí eles tinham um mezanino nessa loja que era bem bonito, assim, por conta, como tinha bastante vinho, nesse mezanino tinha tipo uma textura bem legal dos vinhos, tinha bastante luz, e eu tentei explorar tudo isso, assim, sabe? Então, muitas das minhas fotos do estilo, por exemplo, se você olhar lá no meu portfólio, tem essas luzes que eu usei desfocadas, sabe? Como um buquê. Então, essa é a ideia, assim. Eles tinham nesse próprio mezanino, tinha uma escada, que tinha uma escada dessas, eu não sei como é que chama, mas era uma textura de alumínio, assim, sabe? E por sorte também, depois do alumínio, tinha tipo uma parede que eles fizeram tudo com as caixas
rústicas de vinho. Cara, era um lugar bem bonito, assim, sabe? Então eu tentei usar tudo isso para poder contar a história não só do produto, mas também contar a história do lugar, né? No caso. Uhum. Ambientar tudo isso, né? Então... Eu acho bem legal, bem legais esses pontos que você levantou, principalmente porque a gente vê no mercado uma certa dualidade, né? Existem trabalhos de produtos estilo, nos quais você compõe produto com fundo, e há também Uhum. aqueles que você precisa remover o fundo totalmente e apenas dar destaque ao produto, né? Há essa diferenciação. Então, Pode isso falar. depende bastante do que o seu cliente passou. Então, por Uhum, exemplo, antes da gente ir, inclusive, para o cliente, eu tive uma conversa com o Eduardo, e ele falou, cara, a Black Flag é uma empresa que ela quer colocar um lifestyle junto com o produto, né? Então, ela é fazenda, natureza, é não sei o quê. Tipo, também tem uma questão refinada, né? Por conta dessa questão dos vinhos e tudo mais. Então, esse briefing do seu cliente é muito importante. Então, por exemplo, ele poderia também falar para você, cara, ó, eu quero um fundo branco, não quero nada, ou então quero um fundo preto, e é isso que você vai fazer. Não tem uhum, muito o que inventar. Você pode até sugerir novas ideias, novas óticas da fotografia, mas vai depender muito do que o seu cliente quer também, né? Acho que às sim. vezes a gente vê uma foto lá e fala, cara, o fotógrafo não pensou em nada. Não, é que na verdade aquela é a foto que o cliente dele queria, né? Uhum. Eu acho que a gente destaca muito no marketing a questão da importância do briefing, na fotografia, mesma coisa. Sim. Queria te perguntar, primeiro vou fazer a colocação aqui do Barreto. O pessoal quer ver suas fotos, Vinícius. Para onde que a gente vai falar para o pessoal olhar suas fotos? Instagram? Pô, eu não tenho foto do Instagram, eu não tenho nenhuma lá, eu só tenho foto de esportes lá. Deixa eu ver. Me falaram que eu conseguiria. Você está com elas aí no computador? Se você quiser, eu posso te dar aqui permissão e você compartilha sua Tô. tela com a gente. Bom, eu separei poucas fotos, mas eu tenho mais Cara, aqui. tá tranquilo, fica à Eu vontade. separei 4 fotos aqui, se caso alguém pedisse. Pode ser? Eu posso mostrar as 4 que eu disse? Pode, claro, já te dei permissão para você compartilhar a tela, fica à vontade. Beleza. Deixa eu só ver como é que faz aqui. Passa o mouse ali na parte de baixo, vai ter um botão azul, azul, ó, verde, Verde, né? compartilhar a Share tela. screen, né? Isso, Tá, isso aí. beleza. Deixa eu ir lá então, peraí. O From falou alguma coisa aí também, mas tá com cara de erro de digitação, From. Ou eu ainda não falo essa língua aí, cara. Ah, peraí, só um minutinho, galera. Fica tranquilo. Pode tomar o seu tempo aí para abrir. Gente, se vocês tiverem alguma outra pergunta aí para a gente ir fazendo para o Vinícius, vai mandando. Temos algumas pessoas aqui acompanhando. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente já tenha subido seus portfólios lá no Fotógrafo Já, senão o André Bueno vai brigar com vocês. Bom, tá aí, ó. Não sei se vocês já estão conseguindo ver aí. Já, Estamos já. vendo, Vinícius. Legal. Bom, essa foto é a foto que eu disse sobre. É uma mostarda, tá vendo? É um produto alimentício, mas ao mesmo tempo é Uhum, considerado um estilo por conta do vidro. claro. Nessa foto aí, tá vendo? Essa parte é a escada, é a escada do mezanino. E eles Legal. tinham essa parede aí que atrás está escrito, acho que é Córdoba, se eu não me engano, que é um dos fundos das caixas de vinho que eles tinham uma parede gigantesca lá. Eu queria usar todas as tampas, mas não dava para usar, só dava para usar esse fundo aí por conta da, do chão aí. Então, eu procurei texturas, né, nesse caso, por exemplo. Uhum. Você lembra qual lente você estava usando na hora dessa foto, especificamente? Dessa foto, cara, eu não sei como é que... Ó, provável, eu lembro que nesse trabalho eu só usei a 24-105 e eu usei também um pouquinho da 100 mm macro. Eu imagino que essa foto eu tenha feito com a 24-105. É Uhum. bem provável que eu tenha feito com a 24-105. Certo. Bem bonitas essas fotos, Vinícius. Você tem mais algumas aí para mostrar pra gente? Vou passar aqui, peraí. Vai tranquilo.
enquanto você mostra pra gente, vou fazer... O From deu uma traduzida aqui para nós. Ele falou, com relação ao fundo, você tem algum fundo branco que você leva nos jobs? Ou você pretende ter, já que você está no começo desse processo? Então, eu não tenho fundo branco, eu comprei 3 Funboard. Funboard você compra na Calunga. É tipo é como se fosse uma cartolina grande, é mais ou menos do tamanho de uma cartolina mesmo, branca, aí tem uma espuma no meio e do outro lado é como se fosse uma outra cartolina branca. Tem cartolina, tem branco, cinza e preto. Eu comprei o branco e comprei o preto. O cinza eu não achei. Que eu até iria usar como rebatedor, que cinza também, quando você não quer rebater uma coisa muito branca, você pode pôr o cinza. Mas enfim, ele perguntou do fundo, é isso. Eu não uso fundo. Eu sempre procuro, quando eu vou em algum lugar, se eu não estiver fotografando em estúdio, que aí necessariamente eu tenho que ter um fundo, mas não é o caso, aí eu costumo usar o que eu tenho, que é o ambiente, assim. Então, e se o ambiente não for bom, eu costumo colocar em alguma janela onde tenha bastante luz, e aí eu consigo, ou então eu consigo colocar uma luz de contra também para fazer como se fosse um fundo. Legal. Então, é basicamente isso. Eu tenho mais uma foto aí. Manda pra gente. Não tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo agora o tempero para carneiro. Isso. Então, Legal. essa foto aí eu fiz lá em cima no mezanino, né? Você pode ver ali do lado esquerdo tem um pouquinho de luz. Ali atrás também é onde ficavam os vinhos. É aquilo que eu falei da luz e sombra, né? Tipo, eu tentei trabalhar bastante isso, assim. Eu usei Sim. bastante o rebatedor aí. Como eu vi que tinha bastante coisa brilhante, então eu usei o rebatedor para rebater nessas coisas brilhantes para poder dar bastante nitidez e ao mesmo tempo deixa eu tentar pegar outra aqui, peraí. Passar mais uma. Enquanto você está passando as fotos, eu vou te fazer mais uma pergunta. Aí, não. Pode explicar a sua Então, foto, depois eu faço. aqui Essa ficou bem essa bonita. foto é a da luz, que eu falei que eu tentei usar bastante a luz. Então, é basicamente isso, assim. Deixa eu ver, acho que eu Essa tenho mais foto uma. tá bem bonitona. Essa aqui, né? Pô, eu gostei Ficou bem bastante bonita. dessa. Essa aqui também é uma outra foto que eles pediram para colocar no vinho e ela tinha uma caixa lá, uma caixa de vinho. E ela falou, eu tenho essa caixa, se você quiser usar, pode usar. Então, o que eu achava lá, eu estava tentando usar e deu bem certo, assim, foi bem legal. Um insight aí para o pessoal que está procurando trabalhar com estilo, essas fotos que o Cabral está mostrando para a gente são fotos excelentes, por exemplo, para redes sociais, para Instagram, para toda a parte de anúncio em redes sociais, são fotos que são lindíssimas para esse propósito. Legal. Eu vou dar um pause aqui nas suas fotos rapidinho, só para a gente fazer 2 perguntas que vieram aqui. Na verdade, uma pergunta e uma brincadeira aí do Barreto. A pergunta do Vinícius Branca: como você elabora um orçamento? É pela quantidade de produtos ou diária, independente da quantidade de itens? Qual dos 2 métodos aí você usou quando você fez esses trabalhos? Cara, esse trabalho, como eu tinha dito, foi um trabalho em parceria com a agência do Eduardo. Então, Certo. foi um trabalho diferente que eu fiz, que, na verdade, como eu não tinha portfólio, foi uma parceria de permuta que eu fiz com ele. Então, ele falou para mim, eu te disponibilizo os meus clientes e você me disponibiliza as fotos e automaticamente você teria as suas fotos para você trabalhar como portfólio. Então, nesse caso, por exemplo, nesse trabalho eu não tive remuneração, mas, por exemplo, todos os meus custos de ida e volta, todos os dias que eu fiquei lá, foi tudo pago por eles. Minha alimentação, minha gasolina, a minha estadia lá no hotel, foram tudo pago por eles. Então eu não tive custo nenhum, só tive o custo do meu trabalho. Mas, cara, eu sinceramente, sobre orçamentos, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar, porque eu não tenho muita experiência com relação a isso.
né? Mas, assim, eu tenho muito suporte do Eduardo também. Então, ele me ajuda nesse sentido. Então, ele tem essa negociação. Os próximos trabalhos que a gente for fazer, eu já vou ter uma diária, vou ter um valor que geralmente não é pelo tempo. Eu acho que é pela diária. Então, eu tenho um valor de diária. Eu imagino qual é o tanto de tempo que eu vou trabalhar. Mas, não sei, cara. Não, eu acho que fica tranquilo. Posso dar um comentário aqui, Marcelo? Por favor, fala aí. O que eu, falando, só dando um comentário aqui em cima do que o Vinícius falou, o meu computador, na verdade, não é nem que ele caiu, ele capotou, eu fiquei um tempo fora e voltei agora. Eu acho que essa história da permuta, ela tem uma questão que eu acho que é super importante, que sim, o fotógrafo deve valorizar o trabalho dele, tem que vender o trabalho dele, mas eu acho a estratégia do Vinícius muito boa para fazer portfólio, assim, sempre tem aquela história ali de ovo e galinha, de Tostines, pô, como é que eu vou vender um trabalho se eu não tenho portfólio? E como é que eu vou ter portfólio se eu não tenho trabalho? Então, eu acho que para um começo, para você conseguir formar um portfólio, tem gente fazendo fotos em casa e subindo hoje na plataforma, e acho que é uma realidade pelo momento que a gente está vivendo aqui do Covid, mas a permuta não é um mau negócio para você fazer portfólio. Você vê que claramente aqui, na história que o Vinícius está contando, uma história recente, nesse mercado, ele conseguiu, através do portfólio, através da permuta, conseguir um bom portfólio, e esse mesmo cliente que começou fazendo portfólio, agora vai gerar dinheiro para ele. Tem que só tomar um pouco de cuidado para não virar o eterno, não, ó como é legal você me ter no teu portfólio, então continua trabalhando de graça. Tem que conseguir virar essa chave, deixar muito claro isso desde o começo, mas não é para abominar a qualquer custo a história da permuta, porque nesse caso ela foi benéfica para os dois lados. Ele fez um bom portfólio onde ele vai conseguir clientes, ele transformou um cliente de permuta num cliente pagante, e o cara lá também conseguiu fotos excelentes, ajudando ele no primeiro momento sem ter que desembolsar nada. Então, acho que é um puta negócio falando em termos de negócio mesmo. Em relação ao preço, eu acho que todos os modelos hoje em dia estão sendo operados. Então, assim, tem gente que cobra por produto, que são normalmente quem está vendendo isso em escala, e muita gente que prefere a diária. E eu que tenho falado bastante com os clientes, eu vejo inclusive muita dúvida dos clientes, tá? Tem clientes que preferem paga diária, vem aqui e faz o que der naquele dia, o que de certa maneira tem um problema, porque você acaba estimulando o fotógrafo que rende menos, porque quanto menos ele render no dia, mais diárias vão ser contratadas. E tem clientes que preferem ter já garantido na cabeça, não, cada produto vai me custar R$15, são 20 produtos, é R$300 e pronto. Então, é até uma coisa que o fotógrafo já tem estudado muito para poder orientar os clientes na hora deles fazerem os pedidos. Eu acho que um adendo que vale ser feito é que provavelmente no começo a gente vai ter diversos formatos onde as pessoas vão oferecer por produto e também por diária. Vale a gente ir aprendendo ao longo do tempo o que é melhor, e cada fotógrafo também vai ter uma preferência em relação a isso. Temos aqui nos comentários uma galera falando que suas fotos estão muito bonitas, te dando parabéns. Obrigado. O From, nosso especialista em fotografia imobiliária, te perguntou, com relação à edição, você já teve cliente que pediu para alterar o fundo na pós-produção? Como é que foi isso aí? Não entendi, desculpa. Você já teve algum cliente que te pediu para alterar o fundo na pós-produção? Você teve que fazer isso com esse cliente especificamente? Não. O que eu fiz foi colocar fazer alguns ajustes, algumas manipulações no Photoshop, mas desde o início o trabalho foi bem aberto assim para mim. Então ele falou, você pode ir lá e fazer as fotos, porque eu estava pensando que as fotos seriam, ele confia no meu trabalho, né, automaticamente, e a ideia era fazer portfólio. Então nesse caso o briefing foi esse, eles falaram sobre o produto, falaram sobre o que basicamente me direcionaria para fazer as fotos, mas não me pediram para fazer nenhuma manipulação nesse sentido, não. Nesses trabalhos não foram feitos nenhum tipo de manipulação a ponto de falar, olha, isso ficou ruim, ou então isso não condiz com o trabalho, então a gente precisa tirar. Não. Eu acho que isso é importante, só um adendo aqui, acho que a pergunta dele pode ser respondida, muitas coisas podem ser respondidas pelo briefing, né? É isso que eu estou querendo dizer, que ele pode
acho que o briefing que o cliente vai passar para você antes, você já consegue ter uma ideia do que ele quer. Por exemplo, eu fui fotografar o ambiente do restaurante do Grupo Fitz, que é lá de Penedo. Certo. E, cara, a minha intenção era fazer uma foto de arquitetura. Então, eu queria mostrar o que tem de bonito no restaurante. Então, eu falei para os caras, qual que é o horário que tem menos gente aqui, que tem menos pessoas, né? Ele falou, mas por que você quer fotografar 100 pessoas? Eu quero que tenha pessoas, entende? Uhum. Então, tipo assim, a minha intenção era fazer um tipo de foto, mas o cliente O estava briefing. olhando para por uma outra ótica. Interessante. É só isso, assim, a questão do briefing eu acho que é importante, para você saber o que você põe no fundo ou não. Ótimo. Mas, Andrezinho, desculpa te interromper, Sim. Vinícius. não, pode falar. Andrezinho, manda bala. Imagina. A gente estava falando um pouco de edição e aí me surgiu algumas dúvidas, né? No processo de aprendizado, a parte de edição de fotografia de fotografia estilo foi um desafio ou não? E na parte de edição ainda, o que você achou mais difícil para fazer essa edição para estilo? Cara, na parte da edição, o que eu percebi, dos meus medos era exatamente a edição. Eu estava tentando colocar bastante contraste nas fotos, dar bastante cor nas fotos, e acho que o meu maior aprendizado foi nos testes mesmos, assim. Tipo, Uhum. eu não sou bom em edição, já Uhum. acho que isso tranquiliza até quem tiver preocupado com edição. Então, acho que é essa a ideia. Então, eu tentei favorecer as cores, eu tentei dar nitidez na foto. Então, no meu processo de aprendizado, eu busquei entender como eu poderia dar mais nitidez pelo Photoshop ou pelo Lightroom. E eu descobri as máscaras ali, né? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi. A questão do contraste também, eu acho que eu estava no início muito preocupado em dar bastante contraste, porque contraste, querendo ou não, também te dá nitidez. E em algumas fotos eu tive que tirar o contraste, eu pus contraste negativo, sabe? Então, é muito, cara, a minha edição é muito no teste, assim. Outra coisa que eu aprendi é que é possível você, por exemplo, você tem que saber o que você quer na sua foto. Então, se eu quero que a foto fique mais clara num ponto e mais escura no outro, é possível fazer. Então, e lá em cima, lá no Lightroom, tem algumas ferramentas lá que são básicas que você consegue fazer isso. Então, isso foi uma das coisas que eu achei bem interessante que eu descobri e que eu trabalhei bastante também na questão do teste, sabe? Pô, eu vou colocar a gradiente aqui para ver. Pô, a gradiente ficou legal. Vou usar agora um pouco mais, um pouco menos. Era tudo na base do teste, assim. Então, acho que eu aprendi. Tem muita coisa técnica que eu não vou saber falar porque eu não sou um bom professor. Acho que Fica tranquilo, fica tranquilo. mas o que eu tô querendo dizer para todo mundo, cara, é que é possível, assim, que é fácil, não é difícil. Se você tiver vontade, se você gostar de fazer, que eu acho que é o mais importante, eu acho que eu vou até usar a palavra se divertir no processo, talvez não Isso. seja essa a palavra, mas eu vou te falar, tipo, eu gostava de fazer aquilo, então eu gostei de aprender também. Acho que o processo de aprendizado, acho que na parte da edição foi isso, assim, foi bastante, para resumir, bastante testes, assim. Eu fiz bastante teste de para mais, para menos, no meio. Aí, às vezes eu tirava essa foto, ia fazer uma outra foto e voltava naquela outra foto para ver se o que eu tinha feito, né, de mais e menos estava bom ou não. E às vezes eu percebia que tava tipo, nossa, tava um pouco assim, porque às vezes a gente fica muito focado numa foto só e a edição acaba fugindo, o nosso próprio olho, né, ele faz isso. Então, aí quando você desconecta dessa foto, vai para uma outra e volta para essa, quando você percebe, aí você fala, eu lembrei o que eu queria fazer e aí você consegue fazer. Mas é isso, meu processo de aprendizado com relação à edição foi bem nessa questão de teste mesmo.
Eu acho que o que a gente queria mostrar para as pessoas é justamente isso que você falou, cara. Eu acho que você sintetizou a nossa intenção ao trazer você para conversar aqui com a gente. É possível. Se você tiver com vontade e tiver interessado por aquele trabalho, o trabalho vai render de forma diferente. Marcos está trazendo aí mais parabéns para o seu trabalho. Vou fazer algumas perguntas Obrigado. aqui, Vinícius. Aham. Primeiro, antes de qualquer pergunta, a Ju brincou aqui também que os portfólios dela são pura permuta e domésticos. Então, Legal. mais um sinal aí do que é possível fazer. Sim. O Danilo perguntou se você acha que é possível fotografar esses produtos com luz natural. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Cara, só com luz natural, eu acho, depende. É possível. Uhum. Inclusive, é o que eu disse no Educar. Na Educar tem alguns cursos que eu lembro que teve uma aula de, de luz natural, que é possível, cara. Se você tiver uma janela grande, ou se você quiser fazer aberto, mas o que é importante você entender da luz natural. Se for uma luz muito dura, pode ser que não fique pode ser que o resultado não fique como você espera. Então aí você vai precisar aprender como você colocar um lençol branco, por exemplo, para difundir a luz, né? Isso Uhum. pode ser uma opção. E aí é onde você vai trabalhar com a luz. Você tem uma luz só, apesar de ser uma boa luz. Mas aí eu acho que você vai ter que aprender a trabalhar também com acessórios, né? Que é você rebater a luz, que é você também colocar um rebatedor preto, por exemplo, para não rebater a luz e absorver a luz. Eu acho que aí você vai precisar entender esse processo de trabalhar, rebater, de difundir luz, mas vai depender do que você quer. Mas é possível, com certeza, cara, com certeza. Você vai ter muito aprendizado nesse processo, inclusive. Se você se desafiar a fazer uma foto só com luz natural, com certeza. Só que você, por exemplo, se eu tivesse ido só pensando em fazer foto de luz natural nesse ambiente onde eu tive um problema com o cliente não pôde me disponibilizar as fotos para fazer em estúdio, eu tive que ir na loja. Cara, lá era um lugar muito com pouca luz, assim. Tinha uma porta grande que entrava luz, mas onde eu fiz as fotos era um escuro. Então, se eu quisesse fazer a foto lá, com certeza a foto não ia ficar tão nítida, com certeza a foto não ia ter as luzes que eu fiz. Então, depende, essa resposta é possível, mas depende do que você quer fazer, em quais condições, entende? Acho que é isso. Ótimo. Complementando só a resposta do Vinícius, eu acho que para fins de ter portfólio, de diversificação do portfólio, acho que é possível e acho que é válido, mas a partir do momento que você se compromete com o cliente de uma entrega com certa qualidade, de uma certa quantidade de produto, você tem que estar preparado para entregar aquele resultado. Então, se você tem informação do local e tem certeza que vai dar para fazer com luz natural, é uma coisa, mas acho que é importante levar os acessórios de luz, sem dúvida, Com para certeza. garantir o trabalho que você se comprometeu a fazer ali para o cliente. Sim. Vou continuar aqui nas perguntas. O nome do papel que você mencionou, Vinícius, o André perguntou aqui, é foam board, papel pluma? Foam É board. isso, foam board. Ele já Foam escreveu board. aí, pessoal, tá aqui no bate-papo. O Newton tá perguntando, até uma coisa que você já falou algumas vezes, acho que vale você ressaltar como você acabou de entrar nesse mercado. O Newton perguntou, tem fotos de outros trabalhos, com fundo branco, com outros tipos de produtos? Se quiser Cara, ressaltar novamente, manda eu ver. posso. Você quer que eu mostre as fotos? Não, é só porque Se eu tenho acho outros que... produtos. Então, eu fiz esses produtos, esses trabalhos de outro fora do esporte, que é que é o meu foco. Eu fiz nessa semana toda que eu fiquei lá em Resende, Penedo. Então, eu fiz alguns restaurantes. Então, eu fiz um restaurante que é uma pizzaria. Então, eu fiz fotos de pizza. Eu fiz umas fotos do grupo Fritz.
Uhum. Então eles fizeram, eu fiz fotos de cerveja, fiz foto da própria cervejaria, eu fiz fotos também do restaurante, que é o restaurante principal lá do centro de Penedo. Uhum. Eu tenho algumas fotos que eu separei aqui também do Fritz e do café. Se quiser, eu Fica posso à mostrar vontade. mais Se uma ou quiser duas fotos mostrar, aqui. mostra pra galera. Fica à vontade. Tá, deixa eu separar aqui, peraí. Enquanto você pega as fotos, eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, foi a Stephanie que pensou nela. Eu acho uma pergunta muito boa. Como foi a sua primeira experiência? Você disse que acabou tomando um pouco mais de tempo, o Andrezinho. Você sente que nos próximos trabalhos você levaria menos tempo tanto na fotografia quanto na edição? Ou você acha que é um processo realmente que toma um tempo que tomou justo, assim, digamos? Cara, o fluxo de trabalho é uma coisa que eu acho que varia para cada, para cada trabalho. Então, eu não sei, mas eu tenho certeza que eu sei que o processo fotográfico vai ser mais rápido na próxima vez. Porque eu já Uhum. sei quais luzes eu tenho mais afinidades, eu sei o que eu consigo fazer com uma luz ou com outra, ou como, por exemplo, eu consigo rebater. Por exemplo, né, o André perguntou do fanboard, eu fiz Uhum. vários outros rebatedores. Por exemplo, eu peguei uma caixa de papelão e colei papel alumínio. Então, é um rebatedor caseiro, cara, que me salvou a vida lá, entendeu? É, eu não usei só o fanboard que dá para comprar, eu também usei coisas que eu fiz. Tem bastante Caixa de gambiarra papelão, também. papel alumínio. Isso. Eu colei o papel alumínio, cara, rebateu mais do que quando eu preciso de uma luz mais dura, por exemplo, eu colocava o rebatedor de alumínio. Muito Qual que massa. era a sua pergunta principal? Desculpa, eu me perdi aqui. Fui falar de outra Não, o coisa. pessoal só perguntou se você tinha outras fotos para mostrar. O Newton fez essa pergunta, mas eu acredito que, assim como ele, outras pessoas devem ter chegado mais no decorrer da nossa Aham. conversa. O Vinícius está começando nesse mercado, gente. Ele está mostrando os primeiros trabalhos dele em estilo para nós, justamente nessa intenção que eu reitero aqui de mostrar para vocês que é possível começar no mercado de estilo sendo especialista em outra área de fotografia. Ó, eu vou clicar aqui para ver se eu consigo Fica tranquilo. abrir a foto. Vocês conseguem ver aí? Tô vendo a foto do Black Flag ainda. Tá vendo a foto da Black Flag ainda? Isso. Deixa eu ver como que eu faço para compartilhar aqui, Pode ser então. que no compartilhamento de tela você tenha compartilhado apenas uma janela específica. É só você clicar lá de novo e mudar o formato que está sendo compartilhado. Enquanto você muda aí, André, você está vendo muita gente aí que não se inscreveu no Fotógrafo já ainda? Fazendo pergunta O nos pessoal, participantes? o pessoal que eu vi, a maioria já subiu o portfólio, mas nas categorias que já tinham. Acho que essa parte de fazer um portfólio com produtos em casa é muito importante, porque só falando um pouco do fluxo do fotógrafo já, a gente sabe que vocês são excelentes fotógrafos, né? Mas para o cliente é importante ver o portfólio. Você só vai poder se candidatar a trabalhos no qual você tem portfólio. Então, muitas das oportunidades que estão ali, às vezes, você não vai conseguir pegar um trabalho que eventualmente o cliente ia contar com você por conta desse entrave, digamos assim. Então, o portfólio mínimo que a gente tem são 5 fotos. Eu acho que a gente está num momento aí que, infelizmente, a gente não pode muito sair de casa, não pode prospectar muito cliente. Então, pega num final de semana, fotografa a sua casa, vai fazer algum almoço de domingo para a família, fotografa os pratos, foi no mercado, voltou com alguns produtos, coloca ali um papel branco, fotografa os produtos que você comprou, fotografa as bebidas que você vai tomar, que eu acho que com certeza vai enriquecer muito o seu portfólio e vai enriquecer muito as chances que você tem ali de possibilidade de trabalho. Perfeito. Boa colocação. O Vinícius estava deixando a gente com fome aí, mostrando uma foto lindíssima de uma carne e parou de compartilhar a tela, mas ainda Tá bem, né? Porque estamos compartilhando todos... aí? Não, parou. Se você quiser mandar de Deixa novo, eu ver, vai no peraí. perdinho.
Quer fazer algum ponto, André? Manda bala. Não, só que eu estava lendo aqui o chat e espero que não tenha ninguém da polícia aqui, porque tem uma galera aqui que é formação de quadrilha, assim, que estavam se falando. Eu vi Barreto, Fernanda, Vandrei, Esses caras não valem Cabral. nada, bicho. Cara, Marcos, tem uma parte aqui da galera que eu conheço que eu não sei se eu fico feliz por conhecer ou seria melhor não ter conhecido. Branca, tem uns caras aqui que Deus me livre, meu. Os caras Você sabe quem resolveram que é o assim. líder da quadrilha, né? Não faço a menor ideia e não sou Ah, eu. não faz. Tô Entendi. fora dessa. Aham. Tá bom. Ó, Quer falar voltou um a pouquinho sobre o que comida? você está mostrando pra gente? Além de matar a Essa gente é com uma das fome, que de eu fome? fiz lá no restaurante. Tá Super legal. conseguindo ver? É que eu não consigo Tô. passar mais. Ah, consigo sim. Deixa eu ver se vai agora. Tô conseguindo ver sim. Tá passando aí. Nossa, que pecado. Faz com a gente não, Vinícius. Essas fotos eu. Muito bonitas as fotos. Muito boas. Essa Aí, foi ó, no café lá do todo mundo Flix. morrendo aí. Legal. Se eu não me engano, foram essas fotos que eu subi lá no portfólio. Fotógrafo já. Muito É, massa. foram Aí, você essas aí. conseguiu uma enxurrada de comentários aí agora pra você, ó. Boa, valeu. Sensacional, bateu fome. Essa carne era real ou de mentira? Pergunta do Barreto. Tudo produto real? Tudo real. Eles produziam na hora o prato lá e aí eu passava um tempo com o prato. Uma das coisas legais também, quando eu fui fotografar quando eu fui fotografar comida, você precisa fotografar muito rápido para poder pegar a suculência da carne e tudo mais. Mas existe possibilidade de você também, por exemplo, eu levei um pincel e lá eles tinham azeite. Eu pegava o azeite, molhava o pincel e passava na carne. Parecia que ela tinha saído na hora de novo. Realçava o Então, brilho. esses detalhes, assim, sabe, de você... Isso eu aprendi tudo fazendo os cursos básicos lá na Educar. Anotava bastante coisa para não esquecer. Acho que é isso. Perfeito. Eu vou aproveitar a oportunidade para te fazer uma pergunta do Danilo. Danilo perguntou sobre edição. Qual a diferença desse processo de edição de fotos em estilo em relação ao de fotografia esportiva, Vinícius? O que você sentiu de maior diferença aí nesses dois processos? Para a fotografia esportiva, como o volume de fotos é muito grande, a gente acaba tentando fazer a mesma edição para a maior parte das fotos, né? Uhum. Então, acho que o fluxo de trabalho da foto de esporte, acho que tem menos detalhes, né? Você acaba fazendo menos detalhes nas fotos. E para as fotos de estilo e alimento, por exemplo, você precisa ter se atentar muito mais aos detalhes. Então, você acaba trabalhando mais em cima de foto por foto. Acho que essa é a diferenciação. Mas, ao mesmo tempo, você acaba selecionando, né, as fotos que você quer trabalhar um pouco mais, um pouco menos. Mas eu acho que o tempo acaba sendo praticamente o mesmo, assim, né? Em relação ao fluxo de trabalho, eu acho que eu não tive tanto problema. Eu acho que mais no começo, talvez por conta dessa coisa que eu disse, né, de aprender o que eu queria fazer, o que eu não queria, às vezes eu não conseguia e aí eu tinha que testar de outras formas. Acho que foi mais por conta desse aprendizado. Mas depois que eu peguei o jeito, flui naturalmente, assim. Você já sabe mais ou menos o seu estilo de edição e aí você vai trabalhando em cima disso, assim. Perfeito. O Newton também colocou que é bem legal ver fotos de ângulos diferentes. Por exemplo, o ângulo de cima, esse de frente também que você mostrou. Então, vai um pouco da criatividade também na hora de escolher o ângulo da fotografia. Cara, eu montava o cenário e é exatamente essa a ideia, assim. É fazer testes. Da mesma forma como quando eu entrei na loja, eu fui procurar lugares para fazer as composições, quando eu faço uma montagem, eu tento encontrar o melhor ângulo que aquela montagem fez e não fazer várias montagens, né? Eu vou remodelando ela depois, mas a ideia é tentar encontrar qual é o melhor ângulo naquele momento. Por isso que tem vários ângulos, né? Por isso tem a mesma, se você, que eu não sei se eu mostrei isso, mas
da mesma montagem tinha vários ângulos. Então, os ângulos que eu gostei, eu editei com mais cuidado, melhorei a luz, enfim. Uhum. Queria fazer uma pergunta para você agora, e aí vou deixar esse espaço aberto para quem tiver mais perguntas em relação ao trabalho do Vinícius, coloquem aqui no chat que a gente vai perguntando. A minha última pergunta que eu tinha preparado para a gente conversar hoje, Vinícius, era em relação à pandemia. Cara, como é que está seu trabalho aí nesse cenário atual? Cara, eu tenho estudado, mas também tenho conversado bastante, principalmente com o Eduardo, que é que eu comentei, o Eduardo Pimenta da agência. Ele até hoje comentou que talvez tenham alguns clientes lá em Santos, enfim. Mas eu tenho estudado um pouco, cara, para ser sincero. Eu tenho focado um pouco em outras coisas. Estou tentando me usar para aprender também outras coisas. Mas em relação à fotografia, eu estou tentando aproveitar essa poeira baixando, sabe? Tentando ficar em casa, para pensar sobre a estrutura, assim, o que eu quero com a fotografia de esporte, o que eu quero, né, como eu quero continuar, o que eu quero mudar, o que eu quero melhorar. Na parte técnica eu não tenho estudado tanto, mas é uma coisa que eu quero fazer agora nas próximas semanas, que é voltar a estudar um pouco mais também a parte técnica. Perfeito. Vou te fazer uma pergunta aqui também do Kelson, e novamente ressalto, quem tiver dúvidas, por favor, vai mandando. Como é o processo criativo, Vinícius? Você vai testando ou vai com uma concepção? Você falou um pouco disso já, mas você já vai com uma concepção mais formatada com briefing ou você vai testando ali no momento? Eu acho que é uma soma de tudo, né? Se você colocar 2 fotógrafos para fazer a mesma foto com o mesmo briefing, vai sair coisas diferentes. Então, a gente sempre, eu pelo menos sempre tento adicionar coisas, e aí quando eu vejo que está muito poluído eu tiro. Então, eu sempre começo com menos. Então, chegou o prato ou chegou o produto, eu faço a luz, tento fazer aquilo. E aí, baseado no briefing, principalmente, né, do cliente ou da agência que você estiver fotografando, e aí você vai trabalhando em cima daquilo que você vai lembrando ou possíveis ideias que surgem a princípio. Interessante também quando você está... O meu processo criativo é muito de anotações, assim. Então, eu tô, sei lá, no carro, no caminho, e me dá um insight, eu falo, cara, a hora que eu paro no semáforo, eu anoto, ou então eu mando mensagem para eu lembrar depois o que eu quero fazer, né? Porque minha memória também não é muito boa. Então eu acabo anotando. Então, acho que o processo criativo é uma soma, cara, assim, de você usar todas as informações que você tem do produto, do cliente, da marca, da empresa, né? Porque é isso, né? Você vai mostrar, você vai contar uma história, né? E acho que esse processo criativo, acho que a base é essa, assim, é você entender o que o seu cliente quer e também usar o que você tem como técnica e imaginação. Acho que é isso. Acho que bem legal essa questão que você colocou. Todos nós que somos profissionais de criação de alguma maneira, devemos sempre carregar com a gente um caderninho. Primeiro para ideias que a gente tem e depois para uma coisa que o André Bueno me ensinou. Cabeça é feita para pensar, não para guardar. Então, sempre carregar Cabeça é alguma feita para coisa ter contigo. ideias, né? Não para guardá-las. Exatamente. Vou fazer a outra pergunta do Kelson e aí vou deixar um espaço tanto para você, Vinícius, quanto para o André Bueno e o André Chaco, caso eles queiram fazer alguma colocação em relação ao fotógrafo já. Primeira pergunta do Kelson. Você teria... Aí, agora surgem as perguntas. É isso aí, galera. Vamos lá. Você teria alguma restrição, Vinícius, em relação a alguma área de fotografia que você não tem vontade de fotografar ou você está aberto às experiências nessa área? Cara, eu tenho... não tenho restrição, como eu disse, né? Tipo, acho que para você saber o que você gosta, você precisa fotografar tudo para você saber o que você não gosta. Eu tive poucas experiências fora do esporte, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu sei que eu não gosto de fazer é festas, por exemplo, festas em gerais, assim.
Eu nunca fotografei casamento, é uma coisa que eu tenho curiosidade, mas como fotógrafo secundário, assim, não como principal. Porque eu acho que é uma baita responsabilidade você ser um fotógrafo principal dentro de um casamento, assim. Então, eu não tive essa experiência, mas é uma experiência que eu gostaria de ter. Uhum. Mas, cara, não tenho nenhuma restrição com relação à foto, não. Eu tenho só essa, assim, que eu já tive experiência de fotografar festas, que é uma coisa que eu sou um cara muito tímido, então acho que eu não sou extrovertido a ponto de conseguir fazer a galera, sabe, ser dinâmica. Reagir, sim. Sim, eu tenho um processo criativo interessante dentro de festas, mas acho que não é meu forte, assim. Então, acho que não é uma restrição, mas acho que é um autoconhecimento só, assim, nesse sentido. Legal. Newton fez uma pergunta que, se eu não me engano, você já respondeu, mas vou perguntar de novo. Você usa, nesse trabalho específico que você mostrou, você usou softbox no Flash? Usei. Eu tenho um softbox de 60 por 60 e me atendeu tranquilamente. Foi muito bom. Perfeito. Vou fazer uma última pergunta em relação ao tema, Vinícius. Quando você for fotografar estilo de novo, na próxima vez que você for trabalhar com isso, quais as coisas que você vai levar na sua cabeça para, tipo, preciso prestar atenção nisso quando eu chegar lá? O que você traz de dica importante para quem vai fazer? Pode? Manda ver, Posso Bueno. complementar? E complementando a pergunta do Marcelo, o que você não vai fazer que você fez nos primeiros trabalhos? Boa. Cara, uma coisa que eu percebi, que eu acho que eu faria diferente, eu achava que se eu mantivesse a abertura em sei lá, F2, F2.8, F4, ela desfocaria e ficaria lindo, maravilhoso. Só que eu percebi que, na verdade, às vezes a foto de estilo e de gastronomia, elas precisam de nitidez. Então, uma coisa que eu faria diferente é aumentar um pouco mais o F. Então, eu usaria um pouco um F8, um F7, não deixaria tão aberto, eu fecharia um pouco mais. Coisas que eu faria, cara, você me pegou, eu não sei. Porque tudo que eu planejei, assim, nesse trabalho, como eu estava tão preocupado como era o meu primeiro, então era um dos meus primeiros, eu não deixei passar nada, assim, sabe? Então eu fiz tudo como eu imaginei. Lógico, o que sai fora você consegue se adaptar. E o que eu não faria, caramba, não sei. Vocês deviam ter me perguntado isso a semana passada para eu pensar. Tô brincando. Putz, eu não sei, cara, o que eu não Não, faria. fica tranquilo, se não vier nada na cabeça, é normal também. Se eu pensar em alguma coisa até acabar, eu Beleza, a gente respondo. complementa. Seguinte, então, vou prosseguindo aqui, pessoal, para o final da live. O final da live vai ser da seguinte maneira: vou deixar primeiro um espaço para o André Chaco e para o André Bueno, caso eles queiram fazer alguma colocação sobre o fotógrafo já. E depois, para finalizar, o espaço é do Vinícius. Beleza? Sobre o fotógrafo já, qual dos dois vai falar? Eu vou só agradecer a participação, acho que aí depois eu deixo pro Chaco finalizar. Eu queria agradecer a participação de todo mundo nessas lives que a gente fez de lançamento, depois desses 3 segmentos que a gente vê aí bastante potencial para o fotógrafo já. Queria agradecer todo mundo que já subiu o portfólio. A gente está fazendo um produto que a gente espera que tenha um grande impacto aí para vocês, que vocês consigam usá-lo e aproveitá-lo da melhor maneira possível. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí nesse processo, a nossa equipe tá toda à disposição e a gente quer fazer com que isso seja o melhor produto possível e que vocês possam aproveitar tanto quanto vocês aproveitam o Fotop. Perfeito. Chaco? Tá, eu tô num momento tenso aqui, porque eu tô em casa e o negócio aqui tem umas gritarias, palavras impróprias acontecendo aqui perto, então eu vou tentar ser rápido. Pessoal, minha mensagem é: acompanhem as ofertas que estão aparecendo no Fotógrafo já. Assim, o marketplace que a gente lançou
já tiveram trabalhos essa semana, trabalhos entregues, boas avaliações dos clientes e saibam que a gente está trabalhando muito, muito mesmo para trazer demanda. A gente sabe da dificuldade que está para os fotógrafos nesse momento faturarem, assim como para a gente. Então, a gente como empresa também está sofrendo muito nesse momento e eu acredito que a gente está já começando a sair para um momento onde vão ter mais trabalho. Essa semana a gente fez várias saídas fotográficas, tanto na área do business, que é que o André cuida, como no lançamento do Marketplace. Então, se vocês puderem ajudar a divulgar o Fotógrafo Já para outros fotógrafos, nas redes sociais de vocês, sobre enfim, que existe essa possibilidade também. Não esqueça que vocês têm seguidores em outras cidades, que não só nas de vocês. E acho que é o momento da gente se unir bastante como fotógrafo, como plataforma, para sair junto desse momento. Então, enfim, eu estou bastante otimista com o que a gente está fazendo, com o momento que a gente vai sair aqui da pandemia, e eu acho que a gente vai sair com 2 excelentes produtos para o consumidor final e podendo gerar muito trabalho para os fotógrafos que, obviamente, quiserem trabalhar durante a semana e nos finais de semana. É isso, acho que é só uma mensagem que, do nosso lado, acho que como Fotop, a gente está extremamente otimista com a saída, não com o momento atual. A gente sabe das dificuldades e do desafio, mas a gente encarou isso realmente como um desafio e uma oportunidade de crescer mais do que qualquer outra coisa. E até um posicionamento que eu acho interessante, a gente tem percebido que o Fotógrafo Já, além de ajudar os fotógrafos, ele é extremamente importante para os clientes. Não fomos só nós que fomos pegos de surpresa, mas assim, os restaurantes estão se vendo obrigados a ir para o delivery, as lojas estão sendo obrigadas a ir para o e-commerce. Então, tem uma questão também de ajudar essas empresas. A gente teve um trabalho essa semana que até no primeiro momento eu achei a oferta super baixa e eu resolvi ligar para o cliente para entender o que estava acontecendo. E o cliente me falou, ele falou, eu tive uma loja, fui obrigado a fechar pela crise e estou desesperado para ter fotos para poder desovar meu estoque e diminuir meu prejuízo. Então, assim, eu fiquei super contente de ver que um fotógrafo gerou trabalho, não foi uma renda incrível, mas faturou. E, do outro lado, a gente conseguiu também ajudar uma pessoa que foi tão atingida quanto a gente e, de certa maneira, vai diminuir o prejuízo dela através das fotografias que foram geradas por esse trabalho. Então, acho que é isso, principalmente. E, obviamente, agradecer muito ao Vinícius pelo tempo dele, disponibilidade em ajudar a gente. Até o Eduardo está aqui, eu vi ele aqui no chat também. E super parceiro do Fotop, enfim, um cara que a gente tem uma estima enorme por ele. Perfeito. Eu que agradeço, André. Vou colocar aqui os últimos comentários, antes de abrir o espaço para o Vinícius. Aqui, Branca pediu para a gente dar uma atenção para o interior. Branca, pode contar com a gente que a atenção vai ser para todos os lugares com muito carinho, porque a gente quer que o bicho pegue no Brasil inteiro mesmo. Kelson tá falando, putz, preciso subir meu portfólio. Kelson, te falei que quem não tivesse subido o portfólio ainda ia levar bronca do Andrezinho, cara. Então, se eu fosse você, eu corria lá agora. Reforço, pessoal, todos que quiserem subir seus portfólios, tá lá no painel de vocês, fotop.io, e aí vocês vão lá no topo superior direito, meu portfólio, e ali vocês podem fazer ajustes, subir fotos e contribuir com a gente no Fotógrafo Já. Adianto para vocês que na próxima semana vocês vão receber peças para ajudar na divulgação do Fotógrafo Já com as redes de vocês. E a gente acredita bastante que nós, fotógrafos, podemos ajudar outros fotógrafos, independente da nossa região, independente da nossa especialização. Vou encerrar aqui e vou conceder o espaço para o Vinícius, que trouxe bastante conteúdo para a gente. Vinícius, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter separado esse tempo com a gente aqui, para falar um pouco do seu trabalho, passar macetes, passar suas dicas e passar realmente a sua experiência nesse mercado que é novo para a maior parte das pessoas que está aqui, com certeza. Então, em nome do Fotop, em nome dos nossos fotógrafos, da nossa equipe, eu queria agradecer realmente por você ter conseguido sentar com a gente aqui hoje. Beleza, cara, eu que agradeço. E eu fico à disposição aí para quem quiser, quem for mais iniciante do que eu e estiver precisando de dicas ou de ajuda ou até de um assistente em algum produto, algum projeto, sei lá, pode contar comigo. Não tenho, meu celular tá aqui, se quiser mandar mensagem pelo Instagram também pode mandar, a gente se fala. A intenção é exatamente essa, é ajudar, compartilhar conhecimento. Acho que a gente aprende com os erros dos outros também, então
o que eu errei, eu posso falar também o que eu errei, e a gente vai compartilhando e dividindo aí tudo. É Perfeito. isso. O seu Instagram, Vinícius, só para o pessoal saber aí, acessar depois da live. É V Cabral Foto, foto com PH. V Cabral Foto com PH. O conteúdo, o Instagram do Vinícius também está marcado nas peças de divulgação, gente. Então, caso vocês não lembrem depois, é só entrar lá no feed do Fotop. No post que a gente fez sobre essa live, vocês vão ver que o Vinícius está marcado lá. Vale ressaltar depois que essa gravação vai ficar lá no YouTube do Fotop e a gente vai mandar para vocês por e-mail a gravação dessa live também para que vocês possam consumir esse conteúdo, assim como podem consumir o do From, que falou semana passada sobre o mercado imobiliário, e na semana retrasada o conteúdo do Rafa, que falou sobre fotografia de alimentos. Pessoal, uma ótima noite e um ótimo final de semana para vocês e a gente se vê na semana que vem com mais conteúdo para vocês. Espero todos os portfólios lá no Fotógrafo Já, viu? Não deixem de subir, gente. Um grande abraço a todos. Abraço aí, valeu. Valeu, gente.